Mesa dos Notáveis que começa pela Rádio Vinha FM nessa tarde abençoada. Hoje, dia 16 de junho, e o que está para começar é a Conferência Internacional Mulheres da Vinha 2025. Hoje eu recebo pastoras que estão envolvidas e participando de todas as formas desse grande evento, recebendo preletoras, mulheres do Brasil e do mundo na cidade de Goiânia. O tema desse ano, diga ao fraco, eu sou forte. E eu cumprimento as pastoras que vão nos auxiliar aqui dizendo como será esse fim de semana cheio da presença de Deus e com mulheres de todos os lugares do mundo. Comigo aqui, pastora Valéria Tocantins, que é preletora na conferência e também vai estar na imersão que começa já já. E os detalhes a gente já coloca para você também, que fez a sua inscrição e vai participar. Pastora Valéria Tocantins, bem-vinda. Boa tarde, pastora. Boa tarde, Guilherme e todos os participantes aqui conosco. Bom demais estar aqui com você. Aliás, Guilherme, eu acho que você que é o notável. Não. Eu sou o privilegiado de comunicar sempre boas notícias. Não tem notícia melhor do que essa semana na conferência, né? Verdade. Essa é a melhor notícia. Ao lado da pastora Valéria, ela que para mim é como uma mãe, pastora Dalva Rigonato. É da pastora Dalva Rigonato, que inclusive vai estar à frente de um dos prédios organizando e vai nos ajudar aqui a entender como se organizar na cidade de Goiânia, principalmente para quem vem de fora. Por isso, pastora Dalva, uma ótima tarde, bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Você também é como um filho para mim. Que maravilha. Vamos fazer esse programa, assim, um programa bem intimista, né? Com bem certeza. Familiar. Estamos em família aqui. Para completar o timaço de notáveis, aqui conosco, pastora Valquíria Santana. Ela é pastora na Igreja Videira Aparecida de Goiânia e também está à frente nessa conferência, organizando e vai nos dizer como participar desse grande mover. Boa tarde, pastora. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos vocês ouvintes também. Realmente, essa semana é uma semana importante e, sem dúvida alguma, ela vem com muita emoção, muito poder de Deus, e nós estamos aqui trabalhando para que vocês possam receber ainda mais do Senhor. Aleluia! Eu estive, inclusive, no prédio da Igreja Videira, aqui na Arena Videira, no setor Bueno, e encontrei com ela, que é notável aqui nessa tarde, a querida Lilian Ribeiro, que é diretora pedagógica da Escola Videira e também vai ser preletora na imersão que começa hoje à tarde. E eu fico pensando, milagres realmente são reais, porque elas estarem aqui é um verdadeiro milagre, no meio dessa correria tão grande. Por isso eu quero agradecer a presença e já dar uma boa tarde à querida Lilian Ribeiro, para convidar também, porque hoje tem imersão, né, Lilian? Boa tarde. Com certeza, boa tarde, começa hoje. E eu não posso nem contar, né, Guilherme, o que eu estava fazendo lá na arena quando você chegou, por quê? Meu Deus. É uma das surpresas, das muitas surpresas que nós teremos nessa conferência, nessa semana. Olha, eu diria que essa semana o chão da nossa cidade vai tremer. Aleluia, vai mesmo, porque, vai mesmo. Assim, realmente nós temos preparado não só aquilo que é natural, que é humano, né, na parte de organização, mas também um ambiente espiritual para receber as pessoas que estarão aqui conosco. Com muita certeza. Ouvinte, você sabe quando o Mesa dos Notáveis fala de um evento aqui, sempre existem muitas pessoas que ficam assim, meu Deus, como participar? Então, já vamos falar logo no início que essa é uma conferência que está sold out. Não tem ingressos disponíveis. Todas as vagas, inscrições preenchidas, mas não deixa de ser importante que você ouça. Por quê? Porque ano que vem você já precisa se organizar para participar. Pastora Valéria, eu sei que as pessoas procuram nesse momento final, mas não tem jeito, né? Só quem comprou com muita antecedência que vai conseguir participar. É verdade, Guilherme. É muito gratificante saber que está cheio de mulheres com fome e com sede. Amém. Porque nós temos várias discípulas, né? Todas nós aqui, que fizeram inscrição para essa conferência um ano atrás. Sim. Entendeu? Quando terminou, inclusive você está aqui disponibilizando vagas para que a pessoa se organize para o ano que vem. Não. Eu oriento você, assim que abrir inscrições para a próxima conferência, você procure e faça a sua para garantir sua vaga. E também, Guilherme, quero aproveitar e falar que na imersão também depois nós iremos disponibilizar para a pessoa acessar na Escola da Graça, talvez os arquivos de alguma maneira. Fica ligado, porque essa imersão, eu já estou aqui adiantando, né? Sim. Na verdade, são os pilares de 25 anos de Ministério Radicais Kids. Meu Deus, então é precioso, hein?
Porque 25 anos não se constrói embaixo de pilares fracos, né? Existe Não. algo poderoso sustentando esse Isso, ministério. a fraqueza aqui é só as mulheres. E na diga verdade, ao nós- fraco, eu sou forte. Nós vamos começar com a imersão, né, pastora Valéria? Sim. Então, a conferência é a primeira vez que isso vai acontecer, né? Um treinamento para toda a liderança, e como a pastora Valéria falou, que vai firmar os pilares que nós já vivemos e estabelecemos todos esses 25 anos. Então, a pastora Márcia já organizou tudo para que seja um grande treinamento. E ele começa hoje e ele vai acontecer em 3 dias. Então, também não tem inscrição. Tem. Várias pessoas estão me pedindo vaga para imersão e eu brinco, eu mando uma mensagem falando assim: não temos lugar nem para sentar no chão, porque realmente está super lotado, não tem como colocar mais ninguém. Mas nós cremos que essa imersão ela vai ser um pontapé inicial para que nós possamos firmar aquilo que Deus já nos deu nesses 25 anos. Amém. Então, quem não puder estar aqui, quem não conseguiu a sua inscrição, também vai poder ser treinado de outra forma, como a pastora Valéria falou. Fique ligado onde vai estar sendo disponibilizado. Ouvinte, isso é um recado para quem deixou para a última hora, que realmente existem tesouros de Deus nesses encontros, né? E se você não ficar atento, você acaba perdendo. O que eu gosto da Conferência Internacional Mulheres da Vinha é que não é 3 meses antes, não são 6 meses antes, é quase 1 ano antes que vem de todas as inscrições, que são preenchidas as inscrições. Tem algo espiritual nisso, não é possível que seja normal. Pastora Valquíria, na organização, já tem muito tempo que as vagas foram preenchidas? Sim, muito tempo. E o que me chama a atenção é que pessoas de fora. Essa semana eu conversei com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, uma pastora, e ela falou, na conferência passada, quando abriu, eu já comprei a minha inscrição. E detalhe, eu nem tinha ainda o visto que me permitia sair do país, mas por fé eu comprei. Então nós podemos ver ali a fome e a sede de mulheres que sabem, que valorizam, não é? Que reconhecem o ministério, né? Não são 25 dias, são 25 anos. Amém. Então nós cremos nisso e nós estamos aqui trabalhando para que nações possam receber. Amém. Então vamos ter tradução em inglês e em espanhol. E vai ser poderoso demais. Glória a É bom Deus. demais. né, pastora Simultâneo. Não, tem que respeitar. Deixa eu falar de 2 edições passadas aqui, só pra gente ir lembrando o que Deus já fez e o que está para acontecer esse fim de semana. Então, 2023 era o ano que a conferência tinha o tema Mulheres que Apacentam. E no ano passado, 2024, o tema era Eu Sou do Meu Amado. É impressionante como a gente consegue lembrar de momentos proféticos e marcantes de cada conferência. Eu nem sou mulher, participei só organizando, né? Estou aqui minha função pastoral, participo ali nos bastidores, mas eu fico pensando como o marido tem coragem de deixar a esposa de fora. Isso é loucura. A minha mulher não fica de fora de um mover de Deus desse. É importante os maridos entenderem esse momento, pastora Valéria. Sim, você falou algo que me toca demais. É que nós não podemos lidar com o mover de Deus de qualquer maneira. Eu acho que nós temos que ter cautela. Você não lida com o mover de Deus de qualquer maneira, né? Você não tem como ignorar que aqui na cidade de Goiânia está acontecendo isso. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus. E não participa disso. E não valoriza. E a Dalva estava falando aqui sobre 25 anos dos pilares. E eu estava pensando... Nós vamos firmar as estacas porque Deus tem preparado algo maior. Então, eu creio que vai ser uma passagem. Eu creio que vai ser uma transição para algo muito maior que está por vir. Essa é a expectativa do nosso coração. E com relação a essas questões que a pessoa se organizou muito antes. Irmãs, elas vêm porque elas querem um ambiente que tem aqui. Às vezes, a gente que ministra, a gente sabe que é muito diferente você ministrar, às vezes, a mesma palavra num culto do que ministrar numa conferência ou em outros lugares. Porque a fome e a sede que tem naquele público que está ali ouvindo, aquilo ali impulsiona. A sensibilidade é tão grande, Guilherme, que eu acho que a gente sente a diferença no corpo. E a É uma diferença área Você ambiente, cruza... né?
o espaço, você percebe que há uma graça ali contida e precisando extravasar. E eu acho interessante que o Guilherme falou algo, que as mulheres não podem ficar de fora. E você falou que não podemos ignorar um mover que está acontecendo. Isso. O que acontece? Não é normal um evento ter 9.000 mulheres reunidas na mesma cidade para receber da parte de Deus. Isso não é normal. E nós não podemos nos acostumar com esse mover. É isso. E o mais interessante é que quando nós entramos naquilo que Deus está fazendo, não tem como nós sairmos do mesmo jeito. É impossível. Deus vai fazer algo que ele é o maior interessado, né? Se ele atraiu 9.000 mulheres, é porque ele quer fazer algo. E ele vai fazer. Só que ele vai fazer não é pela internet. Porque tem gente que pensa, depois eu assisto. Depois eu ouço a palavra. Ótimo. Se você não conseguiu, ouça a palavra, assista. Mas não é a mesma coisa. Não é mesmo, porque por 6 anos eu participei fora do país, né? Mas eu vinha alguns anos para cá. E a diferença, ela é gritante. Essa questão, eu me lembro que ainda era uma conferência de 4.000, 5.000 mulheres, não é? Mas quando eu voltava, porque os 6 anos ali morando na África, quando eu voltava, era como se eu tivesse sido colocada na tomada, a minha energia reabastecida, e eu conseguia transmitir para aqueles que estavam lá. Então, assim, você recebeu um espírito. Exatamente, eu recebi um espírito. E hoje nós podemos ver pessoas que nunca pisaram aqui, porque as esposas de pastores que estão ali na Ásia e na África, elas nunca pisaram aqui. Mas quando eu estava lá e eu vinha para cá, eu recebia hoje, pastora Janaína, pastora Cíntia, pastoras que estão lá, podemos ver as pessoas falando a mesma língua, mas é isso, o espírito que nós recebemos, nós podemos passar com mais autoridade, com mais domínio, porque nós recebemos direto da fonte, que é o Senhor, mas também a nossa liderança. Glória a Deus. A pastora Márcia ministrou uma palavra recentemente falando da unidade, o poder que existe quando o corpo ele tem um só objetivo, né, e um só coração. E uma das coisas que eu percebo que tem aumentado no nosso meio são as escolas, né? Então, a Lilian Ribeiro está aqui, ela pode dizer, tivemos o Encontro de Educadores Cristãos e tem escolas videiras espalhadas em vários lugares do Brasil e do mundo. Sim. Essa é uma oportunidade que pedagogas, educadoras de todo o Brasil vêm para participar também da Conferência da Vinha, né? Também, com certeza. Essas pessoas também estão conosco. É interessante, por qual motivo elas estão conosco, né? Vendo aqui a pastora Valquíria citando, porque quando a gente fala de fora, você pensa de fora de onde, né? É de fora de todas as partes do mundo. Por que essas pessoas, essas mulheres vêm até nós? Para saber sobre a escola, para saber sobre o Ministério Radicais Kids, a respeito da Igreja Videira, porque a pergunta delas é: como vocês chegaram até aqui? Como vocês construíram esse ministério? Como vocês edificaram esse número de crianças? Como vocês capacitaram esse número de líderes? Quais são os passos? Quais são os materiais? Como que isso tudo acontece? Pois a imersão é exatamente para responder isso. A imersão, que acontece antes da conferência, que acontece de hoje à quarta, de 16, 17 e 18 de junho, e que também não tem mais vaga, mas que será depois disponibilizada, né, a gravação e tudo, todo o material. Nós vamos lançar um livro com cerca de 60 capítulos que fala exatamente adestrando as mãos para a batalha. Amém. Que batalha? A batalha que nós temos trilhado há 25 anos. E aquela que nós vamos trilhar nos próximos 25. Amém. Então, como foi falado aqui, estamos num momento de transição, um momento de muita gratidão a Deus, sabe, Guilherme? Sim. Sabe, ouvinte? Muita gratidão. Assim, por termos sido escolhidas para fazer parte disso, para construir isso, né? A Escola Videira, junto com o Ministério da Igreja Videira, está sob a cobertura da igreja, vai completar 20 anos desses 25. Então, essas pessoas, elas vêm, elas querem saber, né? Elas sempre perguntam, como é que faz? Como que eu aplico a mesma visão na minha igreja, nas células? Como essa equipe, como você disse, funciona em unidade com passos práticos? Então, é isso que nesses 3 dias de imersão nós queremos mostrar, nós queremos ensinar como discipular, como ser mulher que discipula mulher
e que pastoreia crianças, né? Glória a Através do Deus. culto, das células e do dia a dia. Sim, pastora. E quando elas... A Lília fez umas perguntas ali no início, eu queria responder com o versículo da conferência. Porque como que isso aconteceu? Como que vocês fizeram? Como que vocês construíram material? Como que vocês conseguiram escrever de Gênesis a Ruth um material? Depois que vocês... As cartas de Paulo, né? Para as crianças, bem-vinda à família, a criança faz parte da família. Como que vocês falaram sobre o sacerdócio de cada crente para a criança? Sabe? Na fraqueza, na dependência, naquilo que você busca. Porque nós estamos buscando aonde tem. E em temor, porque como não sabíamos fazer, dependíamos da inspiração, dependíamos de tudo. E Deus nos deu uma estrutura para nós praticarmos a nossa visão. Deus nos deu um material para nós comunicarmos essa visão. Foi tudo Deus que deu. Mas você sabe o que é o ponto hoje que eu acredito que nós estamos vivendo um segundo toque? E qual que é algo que Deus nos tem dado e que tem multiplicado e potencializado essa unidade? A mensagem. Amém. Sim. Então, essa mensagem, ela tem feito toda a diferença. Nós temos unidade nessa mensagem. Por quê? Porque o poder está nessa mensagem. Então, a visão é comunicar essa mensagem. E eu falei que eu ia ler o versículo e não li, mas agora eu vou ler. Sim. Diz o seguinte, em Joel 3,10, no profeta Joel: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo o fraco, eu sou forte. Pastora Dal, você podia comentar desse versículo? Porque recentemente, parece que saindo da sua boca, saía tanta vida ao comentar desse versículo. Contribui aí. Esse versículo é muito forte, né? Eu falei para uma mulher esses dias, né? Eu falei, nós não somos mulheres empoderadas. Que hoje é a frase mais dita entre as mulheres e é um desejo, né, das mulheres modernas de serem empoderadas. Nós não somos empoderadas, nós somos mulheres fracas em Deus, mulheres dependentes. E é interessante que quando eu falo que eu sou dependente, esse versículo ele fala que das espadas que fala de guerra, né, o Senhor está falando, pega aquilo que é o seu instrumento de trabalho, Exatamente. que é as podadeiras, que é o arado, que é a enxada. a enxada, as tesouras, e transforma em arma de guerra. Né? E transforma isso aqui em armas que você vai usar, mas não são armas naturais, como muitas mulheres às vezes usam, né? A fala, usam a formação, seja lá qual for a formação que a mulher tem, às vezes ela usa isso para mostrar força. Aqui o versículo está falando para nós usarmos aquilo que nós temos como trabalho, transformar isso em armas Que espirituais. está à disposição nas Sim, nossas mãos. exatamente. O nosso trabalho, irmãs, é que traz a glória. É. E ser fiel à Na mensagem, independente de cultura, independente de classe social. Sim, Bem lembrado. Isso faz com que nós realmente tenhamos a vitória. é verdade. Então, qual o segredo de um ministério tão grande, tão sólido? A mensagem. Amém. A mensagem. Sabe uma outra coisa que eu atribuo o segredo, pastora Valquíria? Eu acho que a mensagem é a top, né, dos segredos. Mas eu acho que pessoas aliançadas com a liderança. Sim. Porque eu penso que quando nós andamos na mesma mensagem, nós temos que andar seguindo alguém. Alguém para quem Deus deu a mensagem, para quem Deus deu revelação dessa mensagem. Então, eu penso que hoje, andar em aliança com a liderança faz toda a diferença para que o ministério cresça. Sim, e traz segurança também, não é? E assim nós vamos poder alcançar uma geração. Amém. Porque esse é o alvo. É. Alcançarmos as gerações que estão vindo, não é? Exatamente. Então, quando nós fazemos... É a corrida do bastão, não é? Isso. É a corrida do bastão. A passagem. A passagem ali, né? Do Você bastão. já tá dando um spoiler da minha Oh, mensagem. Eu meu vou falar Deus. de uma herança. E olha que eu nem sei. Para ser Olha que eu nem transferida. sei. Eu vou falar alguns dos segredos para transferir. Amém. Mas nós estamos conectadas, estamos em unidade. Totalmente. Estamos aqui realmente no mesmo propósito. E realmente o propósito é esse, que o reino venha. Amém? Dizendo de herança e multiplicação, o próprio Sim. pastor Luiz, na última reunião de liderança, ele falou o seguinte: eu estou vendo um avivamento no meio dos adolescentes. E isso é fruto do que o Ministério Radicais Kids plantou ao longo dos anos. É um fato.
ao longo dos anos que a gente viveu como crianças que foram ensinadas a palavra da graça, hoje são adultos vivendo a palavra na prática. E uma coisa que eu acho interessante é que tem mulher que se pergunta, para quem é essa conferência? Qualquer tipo de mulher pode participar? Aí eu estendo a pergunta, e aí, pastora Valéria, qualquer mulher pode participar? Deveria. Até porque, gente... Amém por todas as mulheres famintas, amém por todas as sedentas, amém por aquelas que andam em unidade. Mas, gente, quem está fazendo isso é o próprio Deus. Quem tem interesse que essa visão, que esta unção não se perca e seja transferida é o próprio Deus. Agora, aquelas que têm sensibilidade, porque um dos outros segredos, Guilherme, é a oração. A oração, ela conecta a terra e o céu, né? Eu vejo um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo tem, um Deus que tudo é, querendo se doar, mas ele precisa de mãos abertas, corações abertos e mentes abertas para receber. Então, aquelas que estão orando, aquelas que estão conectadas com o céu, percebem aonde que tem a tocha, elas percebem o fogareiro, e aí elas vão. E Deus é o maior interessado em que essa unção seja transferida. Por quê? Tem um livro do Bill Johnson, O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, que ele fala que nenhuma das gerações, até hoje, ainda bem que ele escreveu isso, foi uns 20 anos atrás, conseguiu transferir um avivamento, um mover de Deus para a geração seguinte. Por quê? Porque na hora que você vai transferir, algo acontece. Há uma interrupção. E os adolescentes, na minha opinião, é uma das ferramentas que Deus tem usado na nossa geração para fazer essa ponte. Os jovens estão fazendo essa ponte da unção dos adultos para a unção das crianças. Irmãos, nós podemos estar vivendo os melhores dias do nosso ministério, porque Deus tem levantado ferramentas, condições, equipe, unção, missão, visão para que isso aconteça. E algo que a senhora falou sobre oração, eu gosto muito da preocupação da pastora Márcia em envolver todos. Então, como? Nós estamos aqui em Goiânia e muitas vezes, né, as pastoras não podem vir aqui só para orar. Pastoras que eu digo, não é só de Goiânia, de Goiás, dos 10 prédios, são do mundo todo. Então, está acontecendo, nós estamos aí durante todo o mês jejuando e orando. Brasil todo, nações juntas em intercessão pela conferência. Amém. Então não é algo natural, é algo espiritual e sobrenatural. Que a pastora Valéria falou, que eu queria falar um pouco sobre isso. Quando nós vemos o mover de Deus e que nós estamos transferindo algo, eu acho que a gente também tem que pensar naquela palavra que o pastor Luiz ministrou recentemente, que ele disse que a salvação e as bênçãos, elas são de graça. Mas se eu quero servir a Deus, eu tenho um preço a ser pago. E eu acho que estar numa conferência dessa é um preço que eu estou pagando. Certamente. Não só a inscrição, não só o avião, não só tudo que eu pago financeiramente, mas o preço de deixar algo para estar aqui. O preço de ser usado por Deus, né, Dal? Esse é o preço de ser usado por Deus. O marido, né, como o Guilherme falou, o marido que dá o suporte para a mulher participar, é o preço que está sendo pago. Né? E eu acho, irmãos, que ser usado por Deus é um privilégio tão grande. E eu acho que um dia... Hoje nós não temos ainda dimensão do que é ser usado por Deus. Porque eu acho que nós estamos tão habituados com a vida da igreja. Mas um dia nós vamos estar diante de Deus. E um dia nós vamos ter a oportunidade, a Bíblia fala, de nós apresentarmos as nossas obras ao Senhor. Eu acho que isso vai ser um dia tão glorioso, porque eu vou entregar para o Senhor, não algo que eu fiz da minha força, mas algo que eu tive desejo de fazer para o Senhor e Ele fez através de mim. É verdade. Então, eu acho que vai ser muito glorioso. E eu desejo que todos tenham essa revelação. Amém. Porque se não tiver, ela vai viver uma vida vazia. Ela vai viver uma vida para ela mesma, apenas para desfrutar. É bom desfrutar, mas vai passar. Mas o que eu faço para Deus é eterno. Glória a Deus. Não, com uma palavra dessa, eu preciso até fazer um intervalo para pensar um pouco mais a respeito. Mas só para dizer que tem um marco histórico que vai acontecer nessa conferência, que são os 25 anos dos Radicais Kids. Então, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta, as pastoras que estão aqui comigo vão nos ajudar dizendo um pouquinho de como foi o início do ministério. Pastora Márcia Silva
decidiu que aquilo que Deus colocou no coração da pastora era a palavra de Deus. E 25 anos depois, estamos aqui na Conferência Mulheres da Vinha, e eu tenho certeza que vai ser realmente impressionante poder celebrar esse marco histórico de 25 anos. O intervalo é rápido e na volta nós falamos um pouquinho também dos detalhes de horários. Então hoje à tarde, 4 da tarde, se inicia a imersão dos Radicais Kids da Conferência de Mulheres, e logo mais nós teremos dia 19 o início da Conferência Internacional Mulheres da Vinha. Diga ao fraco, eu sou forte. Não sai daí, Mesa dos Notáveis faz um rápido intervalo e já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Especial da Conferência Internacional Mulheres da Vinha 2025, o tema desse ano, diga ao fraco, eu sou forte. Conosco aqui, pastora Valéria Tocantins, pastora Dalva Rigonato, pastora Valquíria Santana e a nossa diretora pedagógica da Escola Videira, Lilian Ribeiro, que é preletora hoje na imersão que acontece. E eu preciso dizer para você que não sabia de nada disso, você precisa seguir as pastoras, você precisa estar mais inteirado aqui na Vinha FM, porque a conferência ela já está esgotada. Então, por que nós estamos fazendo o programa? Para te dizer um pouquinho do que Deus vai fazer e, claro, estender para você a oportunidade de ouvir essas pastoras tão cheias da graça, do Espírito de Deus e, quem sabe, aproveitar depois que tudo passar, a conferir o que vai ter lá no portal escoladagraça.com. Mas antes, eu dou algumas informações e conto aqui com a ajuda da pastora Valquíria também. Nós sabemos que a conferência inicia no dia 19 e hoje, dia 16, nós temos o início da imersão. Pastora, para quem vai vir para a imersão, como que vai funcionar? Sim, Guilherme, hoje nós estaremos, a imersão começa às 16 horas, porém nós estaremos entregando, né, os kits, pulseira, a partir das 14 horas. Então, é só ir ali no hall da T3 e pegar ali o seu kit, que por sinal, não é, Nina? Está maravilhoso. Está. Viu? E nós estamos também entregando, né, deixa eu ler aqui a minha colinha, ok? Da entrega dos kits para a conferência, porque você chegou, você já pode antecipar, não deixe para a última hora não, ok? Então, nós vamos entregar, ok? Exclusivamente na Secretaria da Arena Videira, das 15 às 19 horas. Hoje e até o dia 18, de 16 a 18, de 15 às 19 horas, exclusivamente na Secretaria da Arena Videira. Os kits da conferência. Os kits da conferência. Durante a conferência, na Arena Videira, no Mini Auditório 1 e 2. Videira Buriti e Videira Portal nas secretarias. Então,
durante a conferência, dia 19/6, de 9 às 12 e das 16 às 20. No dia 20, de 8 às 12 horas. Muita informação, Mas a mas é pessoa pode basicamente entrar no isso. site, que Ela vai pode tá entrar no tudo. site que vai ter todas as informações. E as Exatamente. pastoras também estão recebendo, compartilhando com os grupos. Então, não vai ter nenhum tipo, para não haver nenhum tipo de tumulto. Claro. Está tudo E o muito bem melhor é organizado. que se pegue os kits antes. Antes, Ah, é? exatamente. é. Porque nós vamos começar a conferência e ninguém vai poder entrar sem a sua pulseira. Então é melhor que você se adiante, pegue o seu kit antes. Lembrando que nós teremos uma reunião na quinta-feira para esposas de pastores e obreiros e que é só para esposa de pastores e obreiros. Exatamente. Não apareça se você não for esposa de pastor e obreiro. Quinta-feira de manhã. Não é uma conferência aberta a todos, conferencistas inscritos. Então é só Exatamente. para esposa de pastores e obreiros. Vamos fazer um exercício mental juntos aqui. Imagina 9.000 mulheres ao mesmo tempo trocando kit na secretaria da Arena Bueno. Não tem como. Não imaginamos. Então, venha rápido, usa hoje é dia 16, enfim, não perde tempo, vai na secretaria e já faz a troca do seu kit. E uma coisa interessante de ressaltar, são 3 locações da conferência. Então, a principal delas na Arena Videira, aqui no setor Bueno, mas nós teremos Igreja Videira do Portal, próximo ao Padre Pelágio, terminal Padre Pelágio, ao lado do Portal Shopping, e também na Igreja Videira Buriti, quase em frente o Buriti Shopping, então não tem erro, é fácil de encontrar. Para quem vem de fora, então, só digitar no Google Maps ou no Waze, Videira Portal, Videira Buriti e Arena Bueno. E as pulseiras estão bem diferenciadas com o prédio, então não vai ter nenhum tipo de Gente, problema. tudo nessa conferência está diferenciado. Tudo nessa imersão está diferenciado. Nós que estamos na organização, nós estamos como quem sonha. Há tanta expectativa no nosso coração, né, de tudo. Quando você conversa com as pessoas, essa expectativa no coração das pessoas tem movido o braço de Deus, Guilherme. Amém. Eu creio nisso. Parece que tem tanta fome que Deus preparou o banquete, né? Oh, aleluia. A fome está atraindo o banquete do Senhor. Uma coisa que eu queria dizer, tem uns preletores que a gente não disse, mas é importante que você saiba, ouvinte, até para quem não virá, porque você não fez a sua inscrição, mas nós teremos a participação pregando a palavra do nosso pastor Aloísio Silva, da nossa pastora Márcia Silva, teremos aí a pastora Marília Pedrosa, que vai ministrar também da Vinha Goiás, da pastora Jaqueline Jimenez, que vem de Cuiabá, da pastora Zanilda, que vem de São Paulo para participar, e da pastora também Regilene Guimarães, que está no Rio de Janeiro, e a pastora Valéria Tocantins, que está aqui conosco hoje, também vai estar ministrando e vai ser um momento poderoso de Deus. Pastora, talvez alguém que vai para o Buriti ou para o Portal pensando, mas eu vou receber a palavra de todos esses, então os preletores estarão ministrando em todas as conferências, Exatamente. né? Todas as palavras vão ser ministradas pelos preletores da mesma forma nos 3 prédios. O que vai mudar é o horário. Inclusive, quero dar um spoiler aqui, que nós vamos ter uma abertura especial e essa abertura vai acontecer nos 3 prédios. É mesmo? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu fiz minha inscrição lá pro Buriti, eu vou ter a mesma abertura? Você vai ter a mesma abertura. A abertura Maravilha. é uma só. E ninguém perde por esperar. Inclusive, eu nem tô sabendo todos os detalhes. E eu tô assim, meu Deus do céu, eu tenho que pregar, eu tenho que tirar oferta. Mas eu quero ver tudo, eu não quero deixar nada. Você sabe que essa é a nossa glória? Ah, é verdade. A nossa glória é não acostumar com o que nós temos. A nossa glória é não acostumar com cada uma de vocês. Amém. Aqui, Guilherme. Essa é a nossa glória. E eu louvo a Deus, Guilherme, porque você também faz parte disso. Amém, é um privilégio. Eu estive participando de algumas das coisas que vão acontecer na conferência. Né? Certo. Também não vou dizer aqui que são as surpresas. Surpresa. Mas eu fiquei pensando como Deus foi gracioso, porque eu tive o privilégio de participar de todo o processo. Verdade. Nesses 25 anos, né? Os 25 eu estive aqui. E eu percebo que realmente tem presente. É um de Deus que privilégio muito grande. a gente nem pediu, eu nem pedi para Deus para participar. E ele me permitiu participar. Então, realmente, tem que valorizar. Quem Você está tem ouvindo. um que participou de todos. Ah, foi meu Deus. ele. Meu Deus. Não é? Não, vestindo o cabeçalho do Radicais Kids, foi várias, a turma videirinha. É. Guilherme. Não, os meus filhos, eles iam para encontro comigo, eles iam para aula de seminário comigo. Quando eu ia dar aula no cursão, eles iam comigo. Olha, Então, assim, eles Deus. participaram de todo o mover. Não, e esse legado é a maior prova de E que pelo realmente o visto- Senhor fez.
Pastora Dalva, você e o pastor Rigonato, pessoas famintas e sedentas. Talvez muitas pessoas podiam dizer, vocês trabalham demais para a obra, vocês estão dedicados demais. Pois é, mas olha aí. Aí vem um menino apaixonado pela obra, vale a pena servir esse Deus. Vale muito a pena. Eu costumo dizer que, na verdade, nós somos privilegiados. Sim. Não é? E não é nada nosso, não é nosso. Porque, na verdade, Não, nós somos nunca limitados, foi. somos fracos. Mas o Senhor, Ele nos mostra que é possível sim. É possível ser mãe, é possível ser pastora, é possível fazer. E é Ele que realmente nos capacita. Amém. Vamos falar um pouquinho do louvor? Vamos, é verdade. Tem a joia da coroa, né? Sempre no Tem. louvor. Esse ano o Coral Radicais Kids vai fazer Essa uma é a joia da apresentação. coroa. Lindíssimo. Eu não vou nem dizer, porque eu gosto dos bastidores, eu tô sempre acompanhando os ensaios, mas quem vai vir para a conferência essa semana, prepara, hein? Prepara para emocionar com o que Deus vai fazer através dessas crianças. Então, o Coral dos Radicais Kids vai apresentar como a joia da coroa. Vamos ter outras mulheres que virão para cantar aqui também. Ana Nóbrega é uma delas, que foi back vocal da Ana Paula Valadão durante muitos anos. Hoje já está numa carreira solo há um tempo. Também Aline Barros, né? Essa mulher que inclusive canta para crianças também. Exatamente. Tem trabalhos gravados para criança. Nívia Soares, que hoje tem um casalzinho de filhas gêmeas, que eu vou falar para você, as duas filhas delas cantam e gravaram já com ela, né, um CD e uma música que tá no Ai, que YouTube. bonitinho. Então só aí a gente já vê que são mulheres ousadas. Eu não vejo a hora da Helena Rigonato Eita! começar a esboçar sua fala Agora. e fazer uma duplinha com o loirinho. Nossa, vai Jesus, ter uma que Deus ajude, né? O coração não vai aguentar. Aguenta. Deus é maravilhoso. E fechando com chave de ouro, nosso Videira Music, pastor Felipe Soares, à frente da nossa banda, que não só surpreendeu o ano passado, mas que eu já tenho Verdade. informações de Verdade. que tem releituras das músicas dos Radicais Kids. Agora eu vou dizer, atenção você, pastora de crianças, que louvou demais a música dos Radicais Kids no Domingo Kids. Esse ano você vai chorar na plateia quando você ouvir a nova versão que virá através do Videira Music. Que legal. E tem uma Nossa, música que exclusiva para a nossa conferência. É verdade. Videira Music. Uma música que fala a respeito do tema. É verdade. Muito bonita, por sinal. A música do tema, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu não Tá? sei, eu não tá sei demais. nem como que alguém tem coragem de não participar de uma conferência dessa. É loucura, né? Eu me compadeço de quem está ouvindo e não está escrito. Sim. Mas agora você já sabe, né, ouvinte? Por isso que a conferência fecha tão rápido, porque ninguém quer ficar de fora. E ainda falando aqui, né, do louvor, o Coral Radicais Kids, nós teremos nos 3 prédios, viu? Sim, teremos bem. Coral Radicais Kids nos 3 prédios, a playlist também, assim, está sensacional nos 3 prédios, ninguém vai perder nada. Nós teremos as cantoras aqui com mais de 20 anos, né, de Sim. ministério, a Nini Bastos, mais de 30 anos de Meu Deus. ministério. Você sabe o que eu gostei demais de ouvir? Acho que a Dalva também ouviu. É que todas elas, quando receberam o convite, tiveram uma postura e uma atitude de se sentir honrada. Sim. Maravilha. Todas elas, as palavras que elas falavam, nossa, a conferência Mulheres da Vinha, a conferência Radicais Kids, por quê? Porque havia algo no coração delas, alguma coisa boa. Não, estar lá é bom. Isso é muito bom para nós. Amém. É verdade. Esse é o nosso privilégio. Na verdade, é sermos cooperadores de Deus para gerar isso, né? Gerar esse ministério que é único no mundo. Aliás, nós não geramos, nós participamos desse ministério. Eu queria só deixar aqui uma deixa, que Deus tem falado muito ao meu coração, que Ele também está muito interessado nessa geração de mulheres. Porque quando se fala em transferir uma unção, em deixar um legado, e que essa visão nossa possa seguir adiante e ir sendo fortalecida a cada tempo que passa, eu me lembro de Sara. Porque Deus, ele fez uma promessa para Abraão e para a descendência de Abraão. Mas ele precisava de Sara para conectar a promessa ao herdeiro. Então, Sara é como uma ponte, Guilherme. Amém. Sara é como uma ponte. Quem ia levar o chamado de Abraão para a próxima geração? Um ventre escolhido por Deus. Uma mulher que se chama Sara. Foi Sara que pegou o chamado de Abraão, a promessa de Abraão, e entregou para Isaac. Eu não vou pregar sobre isso, mas é porque está cheio no meu coração. Mulheres, mesmo que você que esteja nos ouvindo agora,
que você não esteja participando ou inscrita. Você é alguém escolhida. Se você está vendo esse programa, se você está aqui hoje participando, se você está ouvindo esse burburinho do que Deus está fazendo, há oportunidade para você. Procura os nossos cultos, procura a nossa igreja, se envolva com esse ministério, porque tem unção abundante. Deus é um Deus extravagante. E você pode fazer parte desse exército de mulheres. Você pode levar esta unção para a próxima geração. Venha fazer parte, você é minha convidada para participar do Mulheres que Discipulam Mulheres e Pastoreiam Crianças. Amém. Pastora Valéria, lembrando que Sara, ela literalmente, esse versículo é para ela, né? Diga ao fraco que eu sou forte. Se tem alguém fraco para gerar um filho, seria Sara. Que na velhice ela não conseguiu gerar na sua própria força. Então, Deus está chamando esse tipo de mulher, né? Nesses dias. E Lília, como é que a gente vai levar esta unção, essa escola para todos? Dá um spoiler aí para nós. Pois é, nós teremos ali na conferência o stand da Escola Videira e os representantes ali da nossa associação, que é a AEVID, para responder aí como você pode ter uma escola videira na sua cidade. Então, essa é uma boa pergunta, pastora, mas assim, eu não poderia respondê-la aqui por completo, mas nós teremos uma equipe ali que pode fazer isso. E interessante, Guilherme, que eu estava aqui pensando, nós não conseguimos responder nem na imersão tudo que nós já construímos até hoje. Nós vamos, hoje, amanhã e depois, nós vamos passar 12 horas falando a respeito da nossa visão, estrutura e mensagem do Ministério Radicais Kids. E foi desafiador sintetizar isso em 12 horas, né? Daí você já imagina o quanto Deus, nesses anos, tem nos ensinado a respeito dessa visão, dessa estrutura e dessa mensagem. E a escola, ela faz parte disso. Porque para nós, a escola videira e a escola cristã, ela deve fazer parte do ministério da igreja, né? Mesmo que seja de maneira extralocal. Então, para nós, escola, creche, abrigo, faz parte do nosso ministério, mesmo que de forma extralocal. E nós temos vivido também, eu afirmaria, um avivamento educacional. Porque quando a gente estava comentando aqui nos bastidores, olha, 9.000 mulheres e mais um monte que não conseguiu se inscrever, que não dá nem para mensurar, interessadas em saber como trabalhar com crianças, isso é algo muito difícil de entender. Porque qualquer tema de saúde emocional, qualquer outro que também tem a sua importância hoje em dia no nosso contexto de vida, nas nossas áreas de vida e tudo, como ser uma mulher que dá conta de fazer um monte de coisa na sua vida particular, tudo isso é muito interessante. E isso atrairia aí, não 9, mas umas 90.000 no mínimo. Mas como trabalhar com crianças na igreja, na escola, isso não é natural. Isso é realmente um avivamento e existe um selo neste tempo para isso. E é o que nós essa semana vamos falar, tanto de hoje à quarta na imersão, quanto da quinta ao sábado na conferência. Aleluia! Nós teremos também stand do trabalho social, né, pastora Valquíria? Nós vamos ter o stand e vamos ter ali, vamos mostrar o nosso trabalho e vamos ter também panfletos para recebermos doações. Quem estiver interessado em conhecer, né, o nosso trabalho, né, no abrigo, com crianças, nas creches. É um trabalho de excelência. Sim. Deus tem nos dado a graça de ser uma luz no meio de muita treva. Você sabe, Guilherme, essa mesa aqui hoje está o Ministério Extralocal representado. Aqui nós estamos representando o Ministério Educacional, o Ministério Social, né? O trabalho social, tanto o abrigo quanto a creche, representando aqui. A pastora Dalva lidera todo esse conglomerado da obra social, o trabalho social nosso. Irmãos, Deus tem movido demais. Eu acho que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para essa geração de crianças. Inclusive, eu acho que é importante ressaltar, não só a escola videira, como também as creches da igreja videira não tem vaga para nada. Por quê? Porque é um trabalho que se tornou referência mesmo. Não é por menos que está se multiplicando, porque tem algo que transborda. Falta, né, vagas para atender a quantidade de pessoas que desejam participar do que Deus está fazendo através dessa unção que escorre também pela escola, pela creche, todos os lugares. Para você que ouviu
e tem, assim, pelo menos um desejo, fala, não, eu quero começar a conhecer. Existe uma maneira para essa mulher se envolver, Sim. estar conosco, né, pastora Valéria? Tem Sim. como ela vir para a igreja? Qual seria o Sim. primeiro passo para se envolver com o ministério da Igreja Videira? Olha, nós somos uma igreja em duas asas. A nossa estrutura é célula e culto. Então você vem para o culto e aí se você deseja participar de uma célula, você pode procurar uma esposa de pastor, você pode procurar a mim, tá aqui meu rosto, eu tô lá sempre na Arena Bueno, sentada, a pastora Dalva na primeira fila, a pastora Valquíria, mas você pode procurar qualquer pessoa ali, porque nós somos uma igreja de ministros. Qualquer pessoa que você sentar do lado, na poltrona, para assistir um culto, é um ministro, é um sacerdote que vai ter prazer em te apresentar o trabalho com as crianças, em te apresentar o discipulado com mulheres. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Participa conosco, vem fazer parte desse exército. Eu tenho orado, Guilherme. Amém. Eu tenho orado por trabalhadoras para a Seara. Amém. Porque ela é muito grande. Amém. E o Senhor falou, rogai ao Senhor da Seara. Amém. Eu acompanho algumas igrejas e eu percebo que as crianças estão indo para a célula. Nós estamos abrindo células nas escolas. E as esposas de pastores que eu acompanho, elas têm chorado. Sim. Elas têm chorado por trabalhadoras. Se você está me ouvindo, você se sente que esse chamado é para você, nos procure. Nós estamos orando por trabalhadoras e não é por acaso que você está ouvindo esse programa. Você pode fazer parte desse exército e você pode levar o bastão da fé para muitos. Amém. Quem ganha uma criança ganha uma vida inteira. Amém. Sim, e muitas às vezes não se envolvem porque elas se acham fracas. Mas aí É está. para você É mesmo. para você mesmo. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. Amém. Então, isso nós estamos vivendo. Não é por acaso esse tema, não é por acaso essa conferência. Eu estive fazendo uma visita recentemente para um casal, eu e meu esposo, e eu fiquei muito feliz, porque eu tenho orado, né? Sou pastora ali da Igreja Videira de Aparecida de Goiânia, para que o Senhor levante os trabalhadores. Sim. E a irmã, ela falou assim, pastora, eu quero me envolver no ministério infantil. Amém. Falei, minha irmã, seja bem-vinda. Aleluia. Você é resposta de oração, não é? E às vezes você pode falar assim, mas é uma irmã, não faz outra. Não, uma irmã que tem filhos já criados, formados, adultos, advogada. Então, assim, não é alguém que está em casa sem fazer nada. Não, é alguém que entendeu. É alguém que entendeu o chamado, entendeu o propósito. Glória Eu quero a Deus. complementar, inclusive, Guilherme, dizendo o seguinte: o pastor Aloísio, que é o pastor da Igreja Videira, também é um preletor na nossa imersão Radicais Kids. Por quê? O quanto o pastor da igreja se envolve ou tem uma responsabilidade com esse ministério? Isso vai ser respondido lá por ele mesmo. Mas olha, é importante quem está nos ouvindo saber que ele se envolve totalmente, porque na verdade parte dele. Desde Então, o início. Muitas vezes a gente fala ministério com crianças, né? Isso não é para ser departamentalizado, porque elas estão ali, elas fazem parte do corpo da igreja. E como nós conseguimos construir e mobilizar e edificar uma equipe para fazer isso funcionar, é que é a cereja aí que nós queremos contar para vocês essa Glória semana. a Deus. Eu ouvi na conferência do ano passado, o pastor Luiz dizendo assim, eu creio que Deus me deu esse ministério para apoiar o ministério da minha esposa. Eu fico pensando quão precioso é o poder de Deus, que abraça todas as idades, mas que sabe, né, que existe o rebanho mais precioso que está ali. Você sabe o que é precioso nessa frase, Guilherme? É que às vezes as pessoas pensam, porque o pastor Luiz quer apoiar porque é a esposa dele. Não, é porque ele entendeu que se ele não investir em crianças hoje, não vamos ter a geração do amanhã. Porque muitas igrejas estão morrendo, porque crianças crescem dentro da igreja sem conhecer o Senhor Jesus. Ouvem falar a respeito, ouvem histórias, mas não conhecem Jesus. E aí elas crescem e saem da igreja. Aleluia. Que o Senhor nos dê a graça de vermos essa geração que se levanta. Amém. E 25 anos já foi isso. Imagina os próximos 25, hein? Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje às 4h, quem já está inscrito, imersão Radicais Kids 2025. Essa imersão de 25 anos que vai trazer os pilares e a conferência nós dissemos aqui, mas você pode entrar também no site e ter todas as informações. Então, o site é esse, da Conferência Internacional Mulheres da Vinha, tá bom? E é claro, você também pode fazer
a sua inscrição lá no escoladagraça.com e por lá, futuramente, você terá os conteúdos de tudo isso que nós falamos no programa aqui. Quero começar agradecendo a participação da pastora Valéria Tocantins, que é preletora da conferência e também da imersão que começa hoje. Temos a certeza que Deus vai usar a vida dessa pastora, por isso estamos felizes de ouvir um pouquinho do que será, mas com certeza com expectativa do que essa semana promete. Pastora, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Guilherme. E a pastora Dalva Rigonato, que inclusive já está correndo nesse exato momento, por isso nós vamos finalizar. Tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, ouvinte. O milagre está acontecendo para que você e eu possamos receber essa bênção aqui no rádio. Pastora Dalva, muito obrigado e até a conferência. Obrigada, Guilherme. E eu também sou conhecida como a avó da Helena, só para deixar aqui registrado. Como você diz, a Helena tá famosa. E ela agora tá mudando de nome. Agora é vó da Helena. Vovó da Helena. Oh, glória a Deus. Isso aí é herança. Pastora Valquíria Santana, nossa pastora da Igreja Videira Aparecida. Tenho certeza que não vai ser diferente ali, pastora. Deus vai mover tanto no Buriti, Amém. como no portal e aqui na Arena. Muito obrigado. Amém, não tenho dúvida. Obrigada, Guilherme. E finalizando hoje, ela que vai correr daqui do estúdio direto para a imersão. Exatamente. Línia Ribeiro, nossa Isso diretora mesmo. pedagógica e também preletora da imersão. Obrigado pela Isso presença mais mesmo. uma vez. Eu que agradeço. Vejo vocês mais tarde, mulheres. Aleluia! Ouvinte, fique sempre sintonizado na Rádio Vinha, receba a palavra do alto e conversas como essa que edificam. Nos encontramos na Conferência Internacional Mulheres da Vinha. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Tchau!